Olá, estamos aqui, mais um programa do canal Sim, continuando a conversa com a Denise Pinesso, conversa que iniciamos no programa passado. Se você não viu, o link está na descrição. Vale a pena ver o primeiro programa, porque ela faz um contexto da experiência que ela vai descrever no programa de hoje. Denise, geógrafa, foi professora de ensino fundamental no Brasil, mora na França desde 2010 e está compartilhando conosco uma experiência importantíssima, com muitos elementos de aprendizado para nós educadores, que é participar de uma escola junto a crianças num campo de refugiado no norte da França. Nesse momento, não é? Nesse momento em que não só a Europa, o Brasil também lida com essa questão de receber refugiados. Denise, como que é? Fala e conta pra gente o dia a dia ali na escola, as dificuldades, caminhos que vocês encontraram para dialogar com as crianças, não é? Como é que é isso? Bom, eu achava que enquanto professora de séries iniciais, durante 10 anos trabalhei com alfabetização, que ia ser uma experiência fácil, mas não. É um desafio. Imagina. É algo que nosso grupo está sendo construído, porque ninguém ali nunca trabalhou com crianças refugiadas. Então funciona mais ou menos assim. A nossa escola ela está localizada porque o campo ele é dividido em bairros, podemos dizer. As nacionalidades elas se organizam em regiões do campo. Ah, certo. No início era assim, agora não é mais, depois eu vou explicar. Mas nossa escola estava próxima ao acampamento das famílias curdas que vieram do Iraque, né? Porque os curdos eles são um povo que não tem um território próprio, autônomo. Então a maioria dessa população curda que está lá, eles vêm do Iraque, que está passando por vários conflitos, enfim. Então na nossa escola nós recebemos em média umas 20, 25 crianças regularmente, e nós somos um grupo de 6 professoras voluntárias que garantem atividades de segunda a sábado. Ah, sábado também? Sim, porque as crianças não têm absolutamente nada para fazer, nenhuma opção no campo, e elas também não podem sair do campo, elas não têm acesso aos equipamentos culturais da cidade, porque é um gueto, elas estão longe, afastadas do centro da cidade. Então a nossa escola é a única opção que elas têm para brincar, para aprender. Então assim, a escola surgiu com o objetivo de acolher essas crianças, que a gente não sabe há quanto tempo estão viajando, há quanto tempo saíram da escola, se já frequentaram a escola alguma vez, porque nós temos crianças a criança mais nova do campo tem 1 mês. Nasceu no Calais, campo. Em Calais, no hospital. Então nós temos crianças de bebês recém-nascidos até jovens, né, de 18 a 19 anos. Mas na escola, a maioria das crianças frequenta, elas têm entre 4 e 12 anos. Certo. Esse é o nosso público. Certo. Então, assim, além da dificuldade da barreira linguística, porque eles falam línguas que nós não sabemos, que são línguas sorani, do Kurdistão, alguns falam árabe, algumas crianças mais velhas falam um pouco de inglês. Mas nós, as professoras voluntárias, dominamos, né, francês, um pouco de inglês. Então, assim, além da questão da língua, a gente tem a questão da multiplicidade das idades, das diversas faixas etárias no mesmo espaço. E das etnias também. Sim, mas nós no campo nós temos um problema que está relacionado à questão dos deslocamentos. Como o campo a área do campo é muito extensa, os pais, eles não gostam que as crianças, não querem que as crianças se desloquem sozinhas. Então, por exemplo, nós temos aproximadamente 500 crianças no campo, mas a nossa escola atende, em média, 25 a 30 crianças que vivem nas proximidades da escola. Ah, entendi. Espalhados pelo campo, nós temos outras estruturas educativas também, que são administradas por voluntários ingleses. Nós temos um centro para mulheres e crianças que recebem as crianças e as mães,
onde as mães podem fazer uma manicure, um penteado, enquanto os filhos estão aprendendo. Nós temos uma biblioteca, nós temos um centro para meninos, jovens, né? Porque tem a questão da religião, também tem alguns garotos muçulmanos, eles frequentam locais só para garotos. Então nós temos essa... E tudo organizado por voluntários. Mas a nossa escola é a única que busca oferecer, além da questão do acolhimento e do jogo e da brincadeira e de restabelecer uma rotina. Isso é importante. Mais próxima possível de uma vida escolar, porque não é uma escola convencional, é a única que se propõe ao aprendizado. Então o nosso objetivo é ensinar a essas crianças noções de francês. Noções de francês. Por quê? Porque elas estão na França. Tá certo. Mesmo que elas não vão permanecer na França, é uma certa forma de inseri-las no contexto local, explicar algumas características do país onde elas estão e algumas palavras da língua francesa. Para o cotidiano mesmo, ali mais imediato. E também procuramos trabalhar com a questão das competências e habilidades. A gente tenta avaliar algumas colegas minhas que trabalham na educação infantil do sistema francês, porque também eu tenho essa dificuldade. Eu não sou uma professora formada no sistema francês, então elas têm um linguajar muito próprio delas. E eu estou tendo que aprender o que quer dizer algumas coisas que elas estão falando, tal, porque elas trabalham nessa perspectiva. Então, para mim é um duplo aprendizado, que é muito legal. Elas tentam avaliar as aquisições que essas crianças já têm, em matemática, em ciência, em outras áreas. Certo. Mas não é fácil, né? O nosso trabalho, assim, ele avança passo a passo. Nós começamos em outubro, né? Já vai fazer então 6 meses que a gente tá lá todo dia. Eu vou uma vez por semana lá, a gente trabalha em duplas. Nós trabalhamos sempre em duplas para poder administrar melhor e tal, atender melhor as crianças. Mas a gente já vê muitos progressos. É mesmo? Muitos, do ponto de vista da socialização. Certo, um exemplo assim você pode. Então, crianças no início extremamente agressivas, porque a gente não sabe o que tipo de trauma elas passaram. Então, crianças que chegavam extremamente agressivas, você dava um lanche, um chocolate, alguma coisa, que pegavam um papel, jogavam no chão, saíam correndo o tempo todo, não conseguiam ficar sentadas durante 10 minutos para fazer uma atividade. Depois de 1 mês, 2 meses, você vê essa criança já chega, já senta, já consegue pedir alguma coisa, mesmo com a dificuldade da língua, porque a gente via que as crianças chegavam com muita dificuldade de concentração. Então, numa escola convencional, você planeja uma atividade, 2 atividades para uma tarde. Com eles não funciona assim. Nós temos que preparar, por exemplo, 4 ou 5 atividades para uma sessão de 2h30. Certo. Porque eles não têm como as condições de vida no campo são muito difíceis. E também do que eles veem, a experiência de mudança, de jornada, de deixar o vínculo para trás, não é? Imagino que é traumatizante. Sim, eles estão desenraizados. Isso. E além de eles estarem desenraizados, eles se encontram num ambiente completamente hostil, né? Porque eles dormem em tendas. Eles estão expostos ao vento, ao frio. Eles não têm banheiro, acesso a sanitários. São banheiros químicos. Para vocês terem uma ideia, o campo hoje ele tem 5.000 pessoas, mas são 50, 60 banheiros químicos. Então assim, eu até fico, quando eu começo a contar, você recorda tudo isso. Então assim, eles não têm acesso à saúde, eles fazem uma refeição por dia, às vezes não fazem porque é tudo muito difícil, cozinhar é difícil, algumas famílias conseguem cozinhar nas suas tendas, mas é complicado. A gente tem casos de crianças doentes, com doenças no aparelho respiratório, com bronquite por conta do frio. Então assim, à noite elas não dormem direito, porque às vezes tem conflito à noite, a polícia entra à noite para fazer intervenção.
essas crianças sofreram violência no campo. Sim, imagina. Então todo esse contexto de hostilidade... No campo, não só na jornada de travessia até chegar ao campo, mas no próprio campo. Então assim, elas continuam sofrendo violência. Então a escola, antes de mais nada, tem por objetivo ser um local de paz, uma bolha, a gente até brinca, fala que é uma bolha, onde elas possam se sentir protegidas, onde elas possam sair um pouco daquela realidade externa que é extremamente feia e em todos os sentidos, e onde elas possam ser crianças. Então a gente procura propor atividades variadas, a gente brinca, a gente dá carinho, a gente atende as mães. E vocês já perceberam então uma conexão, uma aceitação? Sim. Elas entrando em relação com vocês para aceitar essa proposta de estarem juntos numa rotina, sim, numa rotina de diálogo, sim. A escola, não violenta. A escola é uma referência hoje, a nossa escola hoje, porque o campo passou por várias transformações. A metade do campo foi destruída agora no mês de março. Mais uma vez, essas pessoas... Conta um pouquinho essa destruição. O que é essa... O processo, então, é o seguinte. Então, como o campo de Calais ele tem tinha aproximadamente 8 mil pessoas no final do ano passado, o governo local ele não quer que esse campo se fixe e se torne uma realidade, uma cidade, uma vila. Porque, na verdade, o campo de Calais é uma cidade. Né? Você tem restaurantes, você tem comércios. E qual é o argumento principal? Então, o argumento do governo francês para não melhorar as condições de vida dessa população é de que, criando uma infraestrutura digna, essa população vai se fixar por tempo indeterminado no território francês, o que é falso, porque o objetivo deles é ir para a Inglaterra. Então, foi criada essa situação de deixá-los no estado de abandono completo, inclusive os menores que lá estão, que não têm direito, que estão privados do direito à educação, que é um direito básico, né, de todo ser humano, além dos outros direitos, o acesso à saúde, à alimentação e tudo mais. E Denise, então veja, o projeto deles é mesmo fazer a travessia para a Inglaterra e eles não têm uma luta ali para essa fixação, para trabalho na França, para permanecer. Isso não é colocado. Não, poucos, eu não sei dizer o percentual de refugiados que está na região que pede asilo na França. Temos pessoas que fazem esse pedido, inclusive eu tenho o caso de uma família que nós conhecemos com 3 crianças, as meninas com 5, 6 anos vinham à escola e essa família ficou 5 meses no campo e o pai vendo que não havia possibilidade de fazer a travessia, ele pediu asilo e eles estão hoje morando na Bretanha e as meninas estão indo à escola, eles mandam fotos pra gente, a gente acompanha de longe a continuidade do percurso deles. Conseguiram se fixar. Conseguiram se fixar. Então, assim, aqueles que pedem asilo, é lógico, o processo é lento, mas eles já têm uma ajuda, eles já têm um valor que eles recebem de ajuda de custo, eles são direcionados para centros onde eles podem permanecer enquanto o processo está rolando. Então, assim, há um processo, obviamente, legal para que eles permaneçam na França, mas poucos fazem o pedido. Entendi. Não faz parte do conjunto de reivindicações da maioria, não é isso? E Denise, então para a gente ir fechando e enfatizando o que nos interessa mais diretamente, sem dúvida, o que é essa experiência de uma escola num campo de refugiado ensina para nós, sugere, inspira em termos de uma pedagogia mesmo. Como você vê isso? Bom, eu posso estabelecer um paralelo com os trabalhos, com os locais em que eu já trabalhei no Brasil, porque eu trabalhei muitos anos na Prefeitura de São Paulo, em bairros afastados, em escolas de lata. Eu dei aula nos famosos containers do governo Pita, é isso? Eu trabalhei em escolas de containers, então assim, sempre trabalhando em contextos muito precários.
O que eu vejo é que há necessidade, mais do que nunca, em contextos de risco, de vulnerabilidade para essas crianças, a presença de uma estrutura escolar que seja uma referência, não só para aprendizagem, mas para proteção e acolhimento, ela é fundamental. Então, o nosso papel é muito importante. Então, eu imagino que se não houvesse essa escola, essas crianças elas passariam o dia inteiro em suas tendas, sem poder se expressar, porque a gente sabe também que a criança consegue trabalhar todo o trauma, tudo que elas viveram a partir de outras atividades, como desenho. Então nós temos pessoas que vêm à escola também trabalhar com essa expressão não verbal, né? Então, mas nós temos atividades muito interessantes de pessoas que estudam e que vêm colaborando com a gente e que permitem que essas crianças façam essa passagem de uma forma um pouco menos dolorosa, porque é um momento muito difícil e elas estão perdendo tempo de vida. A gente não quer que elas percam mais vida, a gente quer trazer vida nessa vida. Então, assim, é algo que estamos construindo. A gente não tem um caminho, a gente tem pistas, coisas que a gente conhece do nosso cotidiano, que a gente adapta, que a gente testa, nem sempre dá certo. Às vezes a gente tem que contar com a ajuda de pessoas da comunidade que vêm, traduzem pra gente fazer o meio de campo, mas de uma forma geral funciona bem. A gente fica contente com o resultado, a gente fica contente de ver quando uma criança está feliz, quando um pai diz que ele não vê que o filho não vê a hora de ir para a escola no outro dia. Então, às vezes eu penso assim, nossa, mas tenho que ir lá mais um dia, que difícil, porque é muito difícil. Para os voluntários também é algo que demanda muita energia. Imagino. Porque a gente tem que absorver tudo isso e processar. E quando o pai chega pra gente e fala, nossa, meu menino não vê a hora de ir pra escola no outro dia, a gente fala, não, a gente precisa continuar com esse trabalho. Então é algo que está sendo construído, é muito jogo, é muita brincadeira. Vocês estão inventando uma pedagogia, inventando uma metodologia, não é? Para essa diversidade, para essa dificuldade, para a comunicação com as crianças. Então eu não poderia dizer assim, hoje temos um método, esse método está sendo construído, talvez eu volte aqui daqui a um ano para dizer, olha, inventamos algo que funcione e que a gente possa aplicar em outros campos, porque temos um outro campo que é mais próximo à minha casa e eu vou talvez começar a interferir nesse campo também. Então é algo que está em construção, mas que é fundamental e essencial. Sem dúvida. Denise, eu te agradeço muito. Eu penso que conversarmos sobre a complexidade das ações em educação, não é, que o mundo hoje está oferecendo para nós, desafiando a gente a pensar no Brasil, fora do Brasil, enfim, alargando mesmo a fronteira e a possibilidade do aprendizado. Então você colaborou nesse sentido hoje. Parabéns, né? Parabéns para vocês, parabéns para os colegas, para os teus colegas, para os educadores que se envolvem e estão aí nessa invenção. Então, muito obrigada. Temos os links, temos fotos que podemos compartilhar, né, a quem se interessar no canal, pelo Facebook também. Inclusive, eu vou deixar o link, eu tenho um blog, onde eu estou tentando contar a experiência, não só da escola, mas do que acontece no dia a dia, as políticas e tudo que está relacionado com os campos no norte da França, porque é algo que está em constante mutação e a mídia não fala porque também é um assunto que está distante daqui. Então eu procuro trazer e também falar sobre o trabalho na escola. Então a gente divulga esse blog, que são saberes, né? São pistas, justamente para nós todos lidarmos com estas novas relações e novos desafios. Muito obrigada. Obrigada a você.